Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no município de Aparecida, diante da Catedral Basílica de Aparecida, o segundo maior templo católico do planeta Terra, o maior templo religioso do Brasil. Aí, neste templo, está a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. Vamos falar da população católica, o catolicismo que abrange mais de 60% da população brasileira. Esse monumento é visitado por milhões de pessoas todos os anos, sendo a maior peregrinação religiosa da América Latina. Vamos lá? Vamos mergulhar nesse conteúdo com a gente? Solta a vinheta! Pois é, meus caros, estamos falando da maior população católica do planeta Terra. De acordo com o censo 2010, 64% da população brasileira se confessa católica. E nesse sentido, nós temos uma representatividade dos brasileiros no catolicismo mundial, dessa que é a maior religião do planeta Terra, a religião católica, muito expressiva. Esse templo que está aí às minhas costas, a Catedral Basílica de Aparecida, foi visitado por 3 papas. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. É uma das principais referências do catolicismo no mundo. O Terra Negra já teve o prazer e a experiência única de visitar vários locais importantes e locais que simbolizam a fé católica no Brasil. Visitamos Bom Jesus da Lapa, visitamos Juazeiro do Norte, o Santuário do Padre Cícero, visitamos Jerusalém, fomos à Igreja do Santo Sepulcro, fomos ao Jardim das Oliveiras e hoje estamos aqui em Aparecida do Norte para mais uma vez acrescentar um capítulo nessa história. E agora nós vamos chamar o nosso grande historiador Celso e Damiano para falar com vocês das origens do catolicismo, a sua evolução e, evidentemente, o que o catolicismo simboliza na cultura brasileira. Bora lá, Celso! A religião católica ganhou impulso no Brasil, sobretudo a partir da década de 1540, quando chegaram por aqui jesuítas, apelidados de soldados de Cristo, já que eles tinham a missão de obter um grande número de evangelizações, conversões dos índios dessa terra, por exemplo, para o catolicismo, já que a Igreja Católica havia sido afetada pela Reforma Protestante no século XVI. Os jesuítas se infiltraram nos grupos indígenas brasileiros para poder embutir a fé católica neles. E isso, com o passar do tempo, acabou acontecendo. Muito embora valores dos nativos e valores dos africanos que chegavam no Brasil, inicialmente em condição escravizada, tenham criado uma religião católica de certa maneira mestiça, um pouco diferente do catolicismo tradicional europeu. Em virtude desse pioneirismo e dessa tradicionalidade, não demorou para que a colônia e, posteriormente, o Império Brasileiro, já após a independência, considerassem a religião católica como a religião oficial do sistema administrativo montado em terras brasileiras. Foi somente 200 anos depois da introdução do catolicismo no Brasil, já no século XVIII, que a história de Nossa Senhora Aparecida cruzou com a história do Brasil. Os relatos da época dão conta que autoridades coloniais vieram visitar a região de Guaratinguetá, aqui bem próxima. E por isso 3 pescadores receberam a difícil missão de, debaixo desse sol escaldante, procurarem peixes, mesmo não sendo uma época propícia para se pescar.
As primeiras tentativas às margens do Rio Paraíba do Sul acabaram não rendendo peixes. E no final das contas, quase desistindo, um deles retira das águas, na sua rede, uma pequena imagem com cerca de 40 centímetros de altura de uma santa. Na segunda saída da rede, veio a cabeça da santa, que estava quebrada. E na terceira saída da rede, já o primeiro milagre registrado, já que os relatos da época dão conta que muitos peixes acabaram saindo, fazendo com que, inexplicavelmente, a santa tivesse beneficiado a pesca daqueles 3 homens. Rapidamente, a fama milagreira daquela santa acabou se espalhando pela região. Mas antes de falar sobre outros milagres, vale a pena entrar numa pequena polêmica. Muito se acredita que essa pequena imagem encontrada, inclusive com a cor de pele preta, tenha aparecido por uma série de coincidências. Comecemos a primeira. Acredita-se que a imagem retrate Nossa Senhora da Conceição e que originalmente sua pele era branca, mas em virtude do tempo que passou debaixo da água e com os resíduos e o lodo que se acumulou, sua pele acabou ficando escura. A segunda questão se trata exatamente de por que ela teria aparecido, de por que ela teria sido julgada na água. E talvez remetamos a uma tradição popular, extraoficial, de que ter um santo quebrado em casa dá azar. Dessa forma, uma santa tirada na água para se livrar do mau agouro teria sido a origem da história da nossa padroeira do Brasil. Uma outra curiosidade recai exatamente pelo nome, porque a partir de então, essa santa não seria mais conhecida como Nossa Senhora da Conceição, mas sim Nossa Senhora Aparecida, em virtude daquele aparecimento repentino, inclusive sucedido de um milagre. Após o milagre dos peixes, uma outra série de milagres veio a acontecer nessa região. Alguns deles podem ser citados, por exemplo, o escravo Zacarias, que teve as suas correntes arrancadas enquanto rezava para a santa, ou mesmo da pata do cavalo que ficou presa na escadaria da antiga capela erguida em homenagem a ela, já que esse havia zombado a fé que a população local tinha na santa. E a partir de então, uma série de ações foi feita e a santa foi sendo transportada, desde um pequeno casebre de pescador até a basílica antiga que se mantém de pé até hoje na região. A fama, inicialmente local, foi se alastrando e a santa não demorou a receber visitantes ilustres. Um deles, talvez o mais famoso, foi o próprio Dom Pedro I, o pai da independência do Brasil. Voltando um pouco nessa história, vale lembrar que Dom Pedro estava de viagem do Rio de Janeiro para a região onde hoje é São Paulo. Ele veio buscar apoio para proclamar a independência. E exatamente no meio dessa jornada, ele passou por Guaratinguetá e mais especificamente pela localidade de Aparecida. E acredita-se que Pedro tenha rezado na capela e inclusive prometido que tornaria Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil independente, caso aquela jornada desse certo. A jornada de Dom Pedro I acabou tendo, de fato, sucesso, já que ele proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, aqui mesmo próximo, às margens do Riacho Ipiranga, onde hoje fica a gigantesca cidade de São Paulo. Mas a promessa acabou não sendo cumprida, já que ao invés de nomear Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Império Brasileiro, ele acabou nomeando como padroeiro do Brasil São Pedro de Alcântara, que era um santo que tinha a devoção de toda a sua família. E, inclusive, note, o nome do próprio Pedro I, Pedro II e os seus entes familiares carregavam o nome de Alcântara no seu grande nome, exatamente em virtude da devoção desse grupo a São Pedro de Alcântara. Mas a visita mais contundente de todas foi a visita da neta de Dom Pedro I, ou seja, a princesa Isabel, ela mesma, a mãe da abolição da escravidão no Brasil. Relata-se que na década de 1870, Isabel tenha passado aqui, exatamente onde hoje é Aparecida, para rezar para a famosa Nossa Senhora, já que ela não conseguia ter filhos. E numa família imperial, ter filhos é fundamental para se garantir a sucessão ao trono. Relatam os cronistas da época que Isabel teve uma sequência de gestações mal-sucedidas e que depois de ter rezado para Nossa Senhora Aparecida, aqui mesmo nessa região, ela conseguiu ter partos futuros que pudessem garantir um trono, que, como todo mundo sabe, acabou sendo derrubado pela República. E talvez, exatamente em devoção à graça alcançada, Isabel entregou um importante presente para aquela pequena estatueta, agora já com a cabeça colocada no seu corpo.
a Nossa Senhora Aparecida recebeu da princesa imperial uma coroa, bem como um manto azul que acabou ornamentando a sua imagem entre os anos de 1904, quando ela foi oficialmente coroada, até 2004, quando toda essa ornamentação acabou sendo substituída por uma nova. A transformação de Nossa Senhora Aparecida em padroeira no Brasil, no entanto, veio apenas no ano de 1930, sobretudo com a bênção papal, já que a crença nessa santa e a devoção em torno dela já eram um fenômeno nacional. Dessa forma, Nossa Senhora Aparecida ganharia o título de padroeira, enquanto São Pedro de Alcântara ficaria como o segundo padroeiro do Brasil. Talvez, inclusive, uma forma da nova república se desvincular das memórias imperiais. E só para não deixar de falar, já que todo mundo gosta disso, o feriado estabelecido no dia 12 de outubro veio apenas por uma regulamentação no ano de 1980, quando o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo, transformou o dia 12 de outubro no feriado de Nossa Senhora Aparecida, agora já com a padroeira do Brasil. Como você viu com o professor Celso, a evolução histórica desse processo, dessa crença e principalmente de Nossa Senhora como padroeira do Brasil, é preciso fazer uma referência que a imagem de Nossa Senhora ela peregrinou por vários templos aqui em Aparecida, até que ela veio a ser abrigada neste suntuoso templo, a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. E é curioso quando a gente observa que a grandiosidade desse templo reflete a grandiosidade da fé católica no nosso país. É importante até lembrar, uma curiosidade, os profissionais da limpeza aqui são treinados em técnicas de rapel. Então isso é uma referência absurda no contexto de evolução do catolicismo no Brasil. Na realidade, esse templo, como já disse na abertura do vídeo, ele forma um conjunto, ou seja, um santuário que abriga a catedral, que é o principal edifício, sendo considerada a maior catedral do planeta Terra, já que no Vaticano a Basílica de São Pedro não é considerada uma catedral. Se fizermos a referência a templos religiosos católicos, a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida ficaria em segundo lugar. Como eu disse, é o maior templo religioso da fé católica no Brasil. Na realidade, esse santuário recebe a maior peregrinação religiosa da América Latina. Partem romeiros de praticamente todas as regiões do país. Romeiros que fazem essa peregrinação a pé. Temos relatos de peregrinações de 400, 600 até 700 quilômetros. Peregrinações que vêm de barco pelo Rio Paraíba e as famosas peregrinações a cavalo. Lembramos aqui a canção de Renato Teixeira, Romaria. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Exatamente o histórico dessas peregrinações. É de sonho e de pó, porque Nossa Senhora da Aparecida abraça a simplicidade do povo brasileiro. É uma santa simples como é o povo brasileiro. E é justamente nessa simplicidade que Nossa Senhora da Aparecida abraçou o Brasil. Nesse contexto das romarias, nós tivemos no ano de 2017 o maior fluxo de romeiros para a Aparecida. Alguma coisa em torno de 13 milhões de pessoas. Isso foi realmente um momento histórico. Essas peregrinações movimentam toda uma estrutura comercial dentro da cidade. O templo é como se fosse o dínamo da economia de Aparecida. E aqui, mais uma vez, o Terra Negra constata a questão da função urbana. Estamos numa cidade que é movida pelo setor terciário, especialmente pelo turismo, e mais do que isso, o turismo religioso. E aí entendemos que aqui toda essa estrutura em volta do templo, comércio, prestação de serviço, complexo hoteleiro, o comércio ambulante e até mesmo a produção industrial, já que encontramos aqui uma série de artefatos, de mercadorias que são vendidas aqui no complexo do Santuário de Nossa Senhora de Aparecida. A fé desse povo
que não só movimenta a economia, mas movimenta a cultura, que movimenta exatamente as grandes tradições do catolicismo no Brasil. A fé desse povo que vem a esse tempo em busca das graças, e graças muito simples, a conquista de um emprego, muitas vezes a cura de um alcoolismo ou de um vício. Muitas vezes essa fé genuína do brasileiro se traduz na Sala de Milagres, por exemplo. Nós do Terra Negra, quando visitamos a Sala de Milagres, nos emocionamos. Por quê? Porque a fé está nas pessoas, não exatamente no templo. São as pessoas que movimentam toda a energia que se encontra nesse edifício. É importante dizer que isso se transformou em patrimônio cultural. Isso se transformou num patrimônio que vai além do fato de sermos católicos, protestantes ou de sermos espíritas. É o respeito à diversidade religiosa no nosso país que deve imperar. É justamente a fé simples das pessoas que procuram esse templo. Muitas vezes a fé que é traduzida na busca de um emprego, na conquista do emprego, ou na cura de uma doença, ou por se libertar de um vício. Nós, aqui do Terra Negra, podemos constatar essa fé circulando pelas dependências do templo, impregnando esse edifício. Nossa Senhora de Aparecida, que tem a sua pele negra. Nossa Senhora de Aparecida, que é padroeira do Brasil, que abraça o Brasil. Eu acho que sem querer, nós do Terra Negra sentimos uma afinidade imensa, porque o nosso manto também é negro e porque nós temos o Brasil no nosso peito. Nós acreditamos que a educação pode realmente significar o avanço do nosso país. E para isso, nós colocamos essa farda e vamos a campo. Pedimos a bênção de Nossa Senhora da Aparecida. E como diria Renato Teixeira, mais uma vez tiro o óculos, como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Um forte abraço e até a próxima.